Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Uma boa noite, um ótimo domingo para você. Você sabe que me dá alegria, né? Me dá gozo na minha alma falar de alguém que é importante para mim. Hoje eu queria falar da pessoa mais importante da minha vida hoje. Hoje eu queria falar da pessoa que eu mais amo nessa vida. Hoje eu queria falar de alguém que representa tudo para mim. Tudo. Me faltaria até tempo para falar o quanto que eu amo essa pessoa, o quanto que essa pessoa é importante para mim. E demorou muito tempo para eu conhecer essa pessoa. Eu conheci essa pessoa aqui em setembro de 2010. Em setembro de 2010, fazem 16 anos que eu conheci essa pessoa. E essa pessoa, ela representa tudo que você possa imaginar. Tudo. Eu não conseguiria viver sem essa pessoa. E hoje eu quero apresentar essa pessoa aqui para você. Essa pessoa chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa mais importante da minha vida. Não tem nada e nem ninguém que eu ame mais nesse mundo do que o Espírito Santo. E aí hoje eu queria falar para você sobre a primeira vez que o Espírito Santo ele aparece aqui na Bíblia. O Espírito Santo, na Antiga Aliança, fala Espírito do Senhor, Espírito de Deus e por aí vai. Mas a palavra Espírito Santo, qual é a primeira vez que se fala do Espírito Santo na Bíblia? Qual é a primeira vez que se nomeia, que se pronuncia o nome Espírito Santo? Está lá em João 16. Olha só o que diz lá em João 16, versículo 7. Jesus ele estava se despedindo dos discípulos, né? Estava próximo da partida dele. Ele fez a ceia, lavou os pés de Pedro, ele ia ser crucificado e depois ia ressuscitar. Então ele já estava falando como que seria a vida sem ele aqui na terra. Ele já estava fazendo um anúncio para os discípulos como que seria a vida deles aqui na terra após a partida dele de onde ele veio, que foi o céu, tá bom? Ele diz assim, João 16, 7. Todavia vos digo a verdade, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, vou-lhe enviarei. O Consolador é o Espírito Santo, tá? Que ele está dizendo aqui. E quando ele vier, é aqui que eu queria chegar. É nesse ponto que eu queria chegar aqui, ó. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá. Eu quero que você guarde essa palavra aí, convencer. Eu vou até escrever aqui, ó. Convencer. Você que é esposa e fica tentando convencer o seu marido de mudar, pare com isso imediatamente. Você que é mãe e está tentando convencer o seu filho de sair do vício, pare com isso imediatamente. Quem convence o ser humano chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo é o único capaz de convencer o ser humano de qualquer coisa. Daniel, mas pode ser que o Espírito Santo não convença alguém? Sim. Possa ser que ele não consiga convencer alguém. Por quê? Porque a pessoa resiste. E você já deve ter falado isso muito para as pessoas que você tem intimidade, que você conhece. Eu falo, mas o meu marido não me ouve. Se ele não ouve você acha que ele vai ouvir Deus? Não vai. Eu falo, mas o meu filho e a minha filha não me ouvem. Claro, se você já está vendo que você está falando, a pessoa não está te ouvindo, para de falar, pelo amor de Deus. Daniel, mas se eu parar de falar, eu vou ter que ficar quieta vendo ele fazer tudo que ele está fazendo? Eu vou ter que calar minha boca e não falar mais nada? Sim, porque no momento que você cala, você está dando a chance de Deus falar.
E no momento que você fala, você está perdendo a oportunidade de Deus falar. Porque Deus, ele não vai disputar com você. Ou você faz, ou Deus faz. Ou você fala, ou Deus fala. Ele não vai contender. E ele já fez uma promessa dizendo que ele não contenderia para sempre. O que é contender? Contender é brigar. Quando Deus decidiu destruir a terra pela primeira vez, foi por meio das águas, no dilúvio. E o que Deus disse lá em Gênesis 6? Ele disse: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque este é carnal, ele não vai contender. O que Deus quis dizer na época do dilúvio lá? Eu não vou ficar tentando convencer o homem, não vou ficar. Vai chegar uma hora que eu vou parar de convencer. Por isso que Deus determinou o fim naquela época de Noé, e hoje ele já determinou o fim. Nós estamos próximos do fim. Nós estamos próximos do fim. Nós estamos próximos do arrebatamento. Nós estamos próximos da volta de Jesus. Mais próximo do que você possa imaginar. Eu não fico feliz vendo essa quantidade de tragédia no jornal. Eu não fico. Mas as tragédias, elas vão apontando os sinais apocalípticos. Então, como que eu posso ser salvo? Só por obra do Espírito Santo. A primeira coisa que Jesus fala que o Espírito Santo vai fazer é isso: convencer do pecado. Então, o ser humano, de forma natural, instintiva, ele peca. O apóstolo Paulo diz: se não pecamos falando, se não pecamos pensando, pecamos sentindo, de alguma forma nós cometemos pecado. Já está na natureza do homem, já está no DNA do homem. Já está correndo no sangue do homem o pecado já. O homem já nasce no pecado já nasce. Então, de forma natural, o homem vai cometendo os pecados conscientes e inconscientes, porque aquilo faz parte da natureza dele. Quando o Espírito Santo consegue convencer uma pessoa do pecado, então ela vê o pecado como o pecado realmente é, e não como ela está praticando. E eu gosto muito de usar o exemplo da mentira, porque a mentira é um pecado. E as pessoas, elas categorizaram a mentira como mentira, mentirinha e mentirona. Não existe mentira, mentirinha e mentirona. Mentira é mentira. Jesus, sabendo que o ser humano pensaria assim, mentira, mentirinha e mentirona, o que ele falou lá no Apocalipse, condenando os mentirosos? Ele disse assim: e todos os mentirosos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, o mentiroso que só mente, ele vai para o inferno mentindo. O que comete uma mentirinha, ele também vai para o inferno com a mentirinha. E o que comete uma mentirona também vai para o inferno com uma mentirona. Como que uma pessoa pararia de mentir? Da noite para o dia. A pessoa sempre mentiu, sempre mentiu, sempre mentiu, mas agora ela parou de mentir. Quando ela é convencida pelo Espírito Santo daquele erro. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele nos faz enxergar o pecado como ele realmente é. O Espírito Santo me dá a capacidade de ver o pecado como ele realmente é. E quando eu vejo o pecado em mim como ele realmente é nesse momento, convencido pelo Espírito Santo, que eu me arrependo. E o arrependimento, ele é totalmente diferente do remorso. Ele é absolutamente diferente do remorso. O arrependimento não tem nada a ver com o remorso. Qual é a diferença, Daniel? Do Espírito Santo convencer uma pessoa do pecado e ela se arrepender, e a pessoa que sente remorso. A pessoa que sente remorso, ela se entristece por um erro que cometeu, mas ela volta a praticar os mesmos erros. Se existe alguém que entende de remorso, é o viciado. Ninguém nesse mundo entende mais de remorso do que o viciado. Ninguém. Porque ele vive jurando de pé junto: estou arrependido, eu não queria beber, eu não queria cheirar, eu não queria fumar, nunca mais eu faço de novo, eu juro que eu nunca mais faço de novo. Daqui a pouco ele está fazendo tudo de novo. E quando ele falou que ele ia parar, ele estava falando a verdade. Quando seu marido falou: eu não bebo mais, ele estava falando a verdade. Ele queria não beber mais. Quando seu filho falou: eu não uso mais droga, seu marido falou: eu não uso mais droga, sua filha falou: eu não uso mais droga, ele estava falando a verdade, ele não estava mentindo não.
Era verdade quando ele falou que não ia usar mais. Só que como ele não foi convencido pelo Espírito Santo, ele só sentiu um remorso pelo prejuízo que ele teve ou pelos danos que ele causou nas pessoas que ele convive, que estão em volta dele. Aquele remorso vai levar ele a praticar de novo. Convencido pelo Espírito Santo, a pessoa sente uma tristeza profunda por um erro cometido e se arrepende. Se arrepende. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram uma experiência como essa, por exemplo, Davi. Davi, ele cometeu o adultério, dormindo com Betseba, depois ele encomendou a morte de Urias, marido de Betseba. Davi, ele pisou na jaca, Davi, ele pisou na lama feio, Davi mergulhou no pecado e ele não viu esse pecado. Ele não viu. Ele mergulhou no pecado, ele não conseguiu enxergar que ele estava ali afundado na lama do pecado. Quando que Davi conseguiu ver o pecado dele? Quando o profeta Natan foi até ele. E o profeta Natan usou de uma história para falar com Davi. O profeta Natan falou assim: olha, tem um homem aqui no reino que ele tinha uma ovelha só, e o outro tinha 100 ovelhas. E esse que tinha 100 ovelhas roubou a ovelha daquele que tinha uma ovelhinha. Meu rei, o que eu devo fazer com um homem desse? Traga esse homem aqui, tire a ovelha dele e mate ele. Então Davi meio que condenou o cara. E aí o profeta Natan falou assim: mas é você. Você tinha todas as mulheres que você queria do reino, mas você foi e pegou a mulher de Urias, cara. Você tinha todas. Você tinha todas, você é rei. Você tinha todas, mas você pegou uma mulher casada. Casada. Quando Davi ouviu essas palavras, ele disse assim, naquele momento, convencido pelo próprio Deus, sabe o que Davi disse? Eu errei. Eu pequei e me arrependo. E aí o profeta falou: porém o Senhor te perdoou. Então Davi colheu as consequências daquele pecado, teve consequências gravíssimas. E não foi consequência de um dia não, foi vários dias, meses de consequência. Davi gemeu, Davi comeu o pão que o diabo amassou com o rabo, mas ele encontrou perdão. Por quê? Porque naquele momento que o profeta foi movido pelo próprio Deus, ele conseguiu ser convencido daquilo. E literalmente ele abandonou aquele pecado, se arrependeu e zerou a conta dele. Então o Espírito Santo é ele quem convence. Por isso que não adianta você falar assim: para de beber, para de fumar, para de cheirar, para de ir pro bar, para de jogar, para com essas amizades. Não adianta. Você que está tentando fazer isso com seu marido, com seu filho, você está dando murro, em ponta de faca, está enxugando gelo, está secando o chão com a torneira aberta. Não vai dar certo. Porque se o Espírito Santo não convencê-lo do tipo de vida que ele está levando, não tem ser humano nenhum nesse mundo que possa convencer. Nós queremos ajudar as pessoas. Nós queremos ajudar as pessoas. Se eu pegar a Bíblia toda e querer dar para as pessoas, eu não consigo ajudar ninguém. Mas se o Espírito Santo me der uma direção, uma inspiração, uma revelação, eu tenho certeza que eu consigo ajudar. Mas não é porque eu consigo ajudar, é porque a direção dele vai convencer a pessoa. Vai convencer. Por isso que para fazer a obra de Deus, você precisa do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não te usar para levar as pessoas a esse convencimento, nunca, jamais, em tempo algum, a pessoa vai mudar. Então o Espírito Santo pode usar a palavra através da nossa boca para convencer a pessoa. Mas nós, por si só, por humanidade, a gente não consegue. A gente não consegue. Existem aí milhares de coaches que fazem trabalhos e palestras e cobram para isso, que eles acreditam que tem técnicas de PNL, que você vai de alguma forma convencer o ser humano. Entenda uma coisa, toda forma de convencer o ser humano naturalmente, ela tem um prazo limitado. Se eu convenço você agora, amanhã vem outra pessoa e te convence. Se eu te convencer agora de algum argumento pessoal, vai vir uma outra pessoa melhor que eu e vai convencer você de um outro argumento. Então, sempre que o argumento é humano, a pessoa pode ser convencida por um outro tipo de argumento humano. Mas quando o argumento vem de Deus, do Espírito de Deus,
por revelação do Espírito Santo, quando essa palavra entra, convence a pessoa e a vida da pessoa muda como da água para o vinho. Eu estou servindo a Deus vai fazer 15 anos. Eu já vi essa história acontecer. Eu já vi Deus usar a gente através da palavra, não eu, Daniel, tá? Através da palavra, a convencer a pessoa através da palavra e a pessoa mudar como da água para o vinho. A vida da pessoa mudou, deu um giro de 180 graus. Foi transformada a pessoa. Mas não é porque eu fiz, mas é porque o Espírito Santo conseguiu convencer. Então, toda pessoa que está na prática do pecado, e tudo que é contrário à vontade de Deus é pecado. Não é só o vício, é tudo. É pornografia, jogos, vício, mentira, mentirinha, mentirona, mentirasca, sei lá que nome que der. Qualquer nome de mentira é mentira. Tá entendendo? Mentiu, tá pecando. E se tiver pecando e não mudar, não se arrepender, e o Espírito Santo não te convencer, você vai pro inferno contando a mentirinha do telefone. Sabe qual que é a mentirinha do telefone? A mentirinha do telefone é essa, guarda essa daí. A mentirinha do telefone é essa aqui. Fala que eu não tô. Fala que eu não tô. Mentiu. Mentiu. E tem gente na igreja que tá mentindo pela fé. Sabe como é que é mentir pela fé? Falar que é uma coisa quando aquilo não é verdade. E ainda usar a fé para isso. Não fala que é isso pela fé. Isso é mentira. Você vai pro inferno. Você que tá mentindo, você vai pro inferno. Eu tô afirmando. Eu não tô conjecturando. Apocalipse 21. Tem lá um escrito do tipo de pessoa que vai pro inferno. Apocalipse 21. Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir porque eu não tô com pressa, não sei você. Mas eu não tô. Apocalipse 21. Olha só a listinha de quem vai pro inferno. Apocalipse 21, versículo 8. Diz assim: mas os medrosos e incrédulos, e os abomináveis, e os assassinos, e os devassos, e os feiticeiros, e os idólatras, e a todos os mentirosos, terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não fui eu que falei, está escrito na Bíblia. Não é eu. Eu não criei uma ideia da minha cabeça de quem vai para o inferno. Não, eu estou lendo Apocalipse 21, versículo 8. Estou lendo aqui, eu estou replicando uma coisa. João, na ilha de Patmos, por revelação divina, escreveu e deixou aqui. Para avisar você que está dentro dessas categorias o seguinte: se você estiver aqui, você vai para o inferno. Se você for uma dessas pessoas, você vai para o inferno. Tá conseguindo entender? E como escapar disso, Daniel? Como escapar disso? Você já está recebendo a condição para escapar. Porque no momento que você ouve uma mensagem falando de inferno e de pecado, você está tendo uma chance de não estar nesse grupo mais. Se você mente, você tem que parar de mentir. Você tem que parar de mentir. Você precisa parar imediatamente. Mas não é porque eu estou falando para você parar. É porque o Espírito Santo, pela mensagem, está te convencendo. Para, que vai dar ruim. Para, que isso aí vai dar problema. Para. Ah, não, é porque é um bom negócio, eu preciso ganhar dinheiro. Para, não mente. Não mente. Não engana. Vai dar ruim. Mas se eu contar a verdade, eu vou me prejudicar. É melhor você falar a verdade para salvar sua alma do que se manter na mentira e ser condenado ao inferno. Eu penso assim. Mas eu fui convencido pelo Espírito Santo. Então, convencido pelo Espírito Santo, se eu cometo algum pecado inconsciente, falei alguma coisa que não deveria, eu fiz alguma coisa que não deveria, imediatamente, oh meu Deus, me perdoa, eu não queria ter feito isso, tem misericórdia de mim. Eu tento me redimir e peço perdão. Por isso que eu peço perdão a Deus todos os dias, por pecados que eu posso ter cometido, conscientes ou inconscientes. Tá entendendo? E a outra coisa, essa é a primeira obra do Espírito Santo. Convencer. Então, você que está tentando convencer alguém, pare com isso imediatamente a partir de hoje. Quem convence a pessoa, o Espírito Santo, através da palavra. Ou
Às vezes nem através da palavra. Às vezes o Espírito Santo convence também, igual foi no caso de Nabucodonosor. Lembra de Nabucodonosor? Que ficou louco, virou bicho, foi comer grama, morou no meio do mato. Ali o próprio Deus convenceu ele. Ali o próprio Deus convenceu ele da ignorância dele. E a Bíblia diz, está lá em Daniel 3, eu acho. Daniel 2 ou 3. A Bíblia diz que Nabucodonosor, ele recobrou a consciência. Deixa eu ver, eu acho que está em Daniel 3, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Eu acho que está lá em Daniel 3, quer ver? Quando fala que Nabucodonosor recobrou o entendimento. É isso que você, mãe, é isso que você, esposa, quer que aconteça com seu filho, sabia? Seu filho que está na rua usando droga e não volta para casa, é isso. O que eu vou ler aqui é o que você quer que aconteça com ele. O que eu vou ler é o que você quer que aconteça com seu filho. É o que você quer que aconteça com seu marido. Que ele recobre a consciência. Como eu não estou com pressa, eu vou achar. Porém, a cabeça... Eu vou achar. Se você tá vendo aí, já sabe, já fala logo. Não fica fazendo segredo, não. Deixando eu sofrer sozinho aqui, não. Não me deixa sozinho sofrer aqui, não. Achei aqui, quer ver? Meu Deus do céu. Não tô achando. Não tô achando. Sabe aquele texto que Nabucodonosor, ele recobra a consciência? Ele vira bicho e ele recobra a consciência. Se eu tivesse com o meu outro celular... Deixa eu pegar o celular aqui, que é meu outro. Ai. Quando eu não acho o versículo, eu vou no Google. Quer ver? Vou pegar o outro celular aqui, eu vou no Google. Nabucodonosor deixa de virar bicho. Quer ver? O Google, ele ajuda a gente em tudo. Nabucodonosor recobra a consciência. Esse texto aqui tem tudo a ver com parente viciado. Nabucodonosor recobra a consciência. Está registrado no livro de Daniel, capítulo 4. Eu sei. Daniel 4, versículo do 1 ao 3. Daniel 4, do 1 ao 3. Daniel 4, do 1 ao 3. Aqui. Não, tá errado. Não é não. Não é. Após viver anos tal como animal, aqui tá, mas não tá Daniel 4 aqui. Eis que eu vejo 4, então... Não, esse aqui é o da fornalha. Esse aqui é o da fornalha. Achei. É o 4, cara. É o 4. Aí o 4 vai acontecendo uma história lá no final do 4. Aqui, ó. Aqui, 4, versículo 33. Daniel, capítulo 4, versículo 33. Daniel 4, 33. Na mesma hora, a coisa cumpriu-se sobre Nabucodonosor, e ele foi levado dentre os homens, e comeu grama como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até seus cabelos crescerem como penas de águia, e as suas unhas como garras de pássaro. E ao final dos dias, eu, Nabucodonosor... Pô, isso aqui é muito maravilhoso. Eu vou ler com calma, eu vou soletrar isso aqui. E ao final dos dias, versículo 34, Daniel, capítulo 4, versículo 34. Eu amo esse texto aqui. Toda vez que eu penso num marido viciado, num filho ou numa filha viciada, eu lembro desse texto. Toda vez que eu atendo uma mãe sofrendo, ou uma esposa sofrendo, eu me lembro disso. E ao final dos dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos para o céu, e o meu entendimento retornou para mim. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e honrei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e o seu reino de geração em geração. Isso aqui é muito lindo, cara. Isso aqui é muito lindo, muito. É isso aqui que Deus é capaz de fazer com o seu marido viciado. Já pensou? Seu marido está viciado.
louco igual o Batman. Ele tá maluco, fumando pedra, tomando pinga na rua, sujo, igualzinho Nabucodonosor. Aí Deus visita ele aqui e convence ele aqui da vida que ele tá levando, convence ele aqui. Aí o cara tá lá na Cracolândia, com a cobertinha na Cracolândia, assim, ó. E daqui a pouco o Espírito Santo vai lá na Cracolândia e convence ele, ele faz assim, ó. Aonde eu tô, cara? O que eu tô fazendo com a minha vida? Meu Deus, a minha esposa, meus filhos, minha família, eu aqui sujo, na rua, usando droga. Não vou voltar para casa, não quero mais essa vida. E isso é recobrar o entendimento, é isso. É uma lucidez que só o Espírito Santo pode dar. Fica claro como o sol do meio-dia, bate um clarão assim na cabeça, assim, ó. Você entende tudo o que está acontecendo e você se arrepende e se converte. Por isso que diz que Nabucodonosor bendisse a Deus, louvou a Deus e prestou honras a Deus. Por quê? O cara tinha virado bicho, cara. O cara tava comendo grama. Um ser humano comendo grama, bicho. Nabucodonosor virou bicho, sem bispo, sem pastor, sem obreiro, sem missionário, sem ninguém. O próprio Deus convenceu Nabucodonosor da ignorância dele e ele recobrou o entendimento. Você tem noção do que é isso? Você faz ideia do que é isso? Você consegue imaginar uma coisa dessa? Fala a verdade. É isso que você quer que aconteça com o seu marido. É isso que você quer que aconteça com o seu filho. É isso que você quer que aconteça com a sua filha que está fumando pedra. É isso. Você quer que ela recobre a consciência, que ela recobre o entendimento. Você quer que Deus visite essa pessoa que você ama tanto e faça isso acontecer. Isso é maravilhoso. E agora eu pergunto para você, fala a verdade, responde para mim. Você acha que Deus ele só fez isso com Nabucodonosor e não quer fazer hoje? Você acha que ele não quer fazer hoje? Você acha que ele não quer fazer isso agora? Mas ele tem que ver fé em você. Ele tem que encontrar fé dentro de você. Fé de que ele pode fazer isso. Fé. E a fé, ela não se mistura com a dúvida. Quando a fé, a certeza, a plena convicção. Na fé, você confessa que a coisa vai acontecer antes dela acontecer. Na fé, você confessa o que vai acontecer antes de acontecer. E eu posso provar isso para você. Lá no livro de Joel, diz que quando o Espírito viesse sobre a carne, os jovens iam profetizar. O que é profetizar? É determinar que uma coisa aconteça antes dela acontecer. Então, quando você que é esposa, você que é mãe, fica, ai, mas ele tá fumando, ai, mas ele tá bebendo, ai, mas ele tá cheirando, ai, mas ele tá usando, ai, faz 3 dias que ele não volta pra casa, ai, não para de fumar maconha, ai, ele não para de tirar cocaína, não tá tendo fé. E a fé é o único elo que me liga a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, é impossível. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E essa palavra não é porque está na Bíblia, que alguém está contando a história da Bíblia, que vai entrar fé em você, não. Ela tem que vir direto do Espírito Santo para entrar dentro de você. Se a palavra vir do Espírito Santo e entrar dentro de você, aí você passa a ter fé. E quando você passa a ter fé, você começa a confessar essa fé. E quem te deu essa fé é o Espírito Santo. Então, o mesmo que te convenceu disso, é o mesmo que se cumbe de cumprir aquilo que ele prometeu. Por isso que pessoas profetizam coisas que vão acontecer sem nem ter acontecido. Por quê? Porque ela está convencida pelo próprio Deus que aquilo vai acontecer. Tá entendendo? Essa é a natureza da fé. Essa é a essência da fé. Essa é a pureza da fé. E não tem meia fé. Ou você tá na fé, tá na convicção, tá na certeza, tá na confiança, ou você não tá. Não é porque você tá na igreja que você tá na fé. Não é porque você assistiu o culto que você está na fé. Não é porque você participa, porque você tem uma religião que você está na fé. Se você confessa
a derrota, se você confessa problemas, se você tem hábito de confessar murmurações, se da mesma boca que você diz que crê em Deus, você reclama, você murmura, você não está na fé. Você não está na fé, você está na emoção, você está na religião, você está no culto, você está no oba-oba da igreja, mas na fé mesmo, você não está. Por que quando aconteceu um milagre, por exemplo, o milagre da mulher hemorrágica, o que Jesus disse? Filha, a tua fé te salvou. Não fui eu, foi a tua fé que te salvou. Vários textos dos 4 evangelhos, Jesus repete essa frase. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te curou. Foi a tua fé que te libertou. Agora mesmo, antes de entrar na live, cara, Daniel, passei aqui para te agradecer, porque a sua oração me libertou, a sua oração me curou. Eu falei, não, cara, eu não curo ninguém. Eu não liberto ninguém. Eu não salvo ninguém. É a tua fé naquilo que eu preguei. Não eu por mim mesmo. Eu por mim mesmo sou nada. Sou nada. Eu sou um zero à esquerda. Como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então eu tô lúcido quanto a isso. Eu não tenho poder para fazer nada. Mas o Espírito Santo em mim me dá poder para curar o enfermo, para libertar o cativo e para anunciar as boas novas do Evangelho. Então, todas as virtudes espirituais que eu tenho, é o Espírito Santo quem me deu, não é meu. Não é meu, não é do Daniel, está em mim, mas isso aqui não é meu. E Jesus sabia disso. Por isso que ele falou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. Então, esse espírito de fé é o que faz você confessar uma coisa que vai acontecer sem nem ter acontecido. E a coisa é tão forte, é tão poderoso isso, que esse texto aqui de Nabucodonosor deixou claro que Deus não precisou de uma mãozinha amiga para falar com Nabucodonosor, não. Deus não precisou, não. Deus não precisa que seu marido entre na igreja para poder salvar ele. Ele pode salvar ele agora na biqueira, agora. Seu filho pode estar segurando uma sacola de droga na biqueira agora, nesse momento, ele está numa biqueira escura, sentado, vendendo droga com um saquinho assim, ó. E Deus pode visitar ele agora, assim, ó. E ele recobrar a consciência, pegar o saquinho de droga e liga. Quando alguém liga, cai a live. Dá para me ouvir? Alguém pode me responder? Dá para me ouvir? Dá pra me ouvir? É guerra, hein, cara? É guerra. Dá pra me ouvir? Dá pra ouvir o som da minha voz? Alguém pode me responder aqui, por favor, que tá do outro lado? Sim? Ah, tá bom. É isso! Deixa eu arrumar aqui. Quando alguém me liga, eu fico doido essa hora. É isso que eu queria dizer. É isso que eu queria dizer. Deus, ele pessoalmente visitou Nabucodonosor. Quando Jesus fala do convencimento do Espírito Santo, Deus pessoalmente convenceu a pessoa. Pelo amor de Deus, mãe. Pelo amor de Deus, esposa. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Em nome de Jesus. A partir de agora, pare de falar. Pare de falar com o seu marido sobre o vício dele. Pare de falar com o seu filho sobre o vício dele. Fala com Deus. E Deus vai convencê-lo e recobrar a consciência dele. E ele vai se arrepender e o milagre vai ser maior do que a cura do vício. Ele vai viver o milagre do novo nascimento. Ele vai querer ir para a igreja. Ele vai querer se batizar nas águas. Ele vai se entregar. Ele vai ser uma nova criatura que é 1000 vezes melhor do que a cura. 1000 vezes melhor. 1000. E aí eu estou falando de um caso aqui de Nabucodonosor, de Daniel 4, versículo 34, que eu sou louco por esse versículo. Eu sou maluco, quando eu vejo isso aqui, dá vontade de ficar lendo toda hora o mesmo versículo, de tão maluco que eu sou. E tem um outro poderosíssimo. Isso aqui aconteceu na antiga aliança. Agora eu vou te dar uma prova da nova. Vou te dar uma prova da nova. Quer ver? Abre lá em Atos. Deixa eu ir no Google de novo.
Deixa eu ir no Google de novo. Eu não decoro todos os versículos da Bíblia, não, gente. Por isso que eu tenho que ir no Google. Mas é em Atos que diz que mostra que Paulo caiu do cavalo. O Google é mais rápido, né, pra eu achar aqui. Atos 9, versículo 4 ao 22. Bora lá. Bora lá, bora lá. Atos 9, do 4 ao 22. Atos 9, do 4 ao 22. Achei. Atos 9. Isso aqui é maravilhoso. Isso daqui é para você, mãe, para você, esposa, para você, mãe. Vânia, eu já te atendo já, segura aí. Já vou te atender já. Calma aí. Calma aí. Clica aí. Isso aqui é para você, mãe. Isso aqui é para você, esposa. Isso aqui é para você entender como que Deus trabalha. Como? Pega a visão. Pega a visão. Como que é o convencimento do próprio Deus. Pega essa visão aqui. Atos 9, versículo 3. Olha só. E enquanto ele viajava, tá falando de Paulo, tá? Enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente, do nada, repentinamente, brilhou uma luz no céu ao seu redor. Do nada. Paulo tá lá em cima do cavalo. Do nada uma luz veio sobre ele. Do nada, repentinamente. Imagina, seu marido tá lá no bar sentado bebendo. Do nada vem uma luz repentinamente sobre ele. Imagina, seu filho tá lá com os caras fumando maconha. Ou seu filho tá lá fumando pedra. Tá assim. Do nada vem uma luz. Do nada, repentinamente. Foi o que aconteceu com Paulo. E enquanto ele viajava, aproximou-se de Damasco. Repentinamente, que é do nada, brilhou uma luz no céu ao seu redor. E olha só o que aconteceu. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não ouviu a voz do bispo. Ele não ouviu a voz do pastor. Ele não ouviu a voz de um diácono. Ele não ouviu a voz de um padre. Ele não ouviu a voz de um missionário. Ele não ouviu a voz da irmã reveladora da igreja. Ele ouviu a voz de Deus. Deus falou com Paulo. Deus. O próprio Deus convenceu Paulo ali naquela hora. Por que você está me perseguindo? Por que você está mentindo? Por que você está adulterando? Por que você está cheirando? Por que você está bebendo? Por que você continua nessa vida? Por que você faz isso com a sua esposa? Por que você faz isso com a sua mãe? Por que você está trilhando esse caminho? Imagina Deus convencendo a pessoa. Imagina. Aí olha só. Ele caiu do cavalo. Caiu do cavalo. Sabe o que é o cair do cavalo? Imagina, aqui está Paulo que caiu do cavalo. E Nabucodonosor recobrou a consciência. Cair do cavalo seria isso. Seria, recobrar a consciência. Recobrou o entendimento. Caiu do cavalo. E aí Deus fala pela primeira vez com Paulo. E aí ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus. Já pensou? Jesus falar pessoalmente com seu marido? Já pensou Jesus falar pessoalmente com a sua filha, com seu filho? Já pensou numa coisa dessa? Você já conseguiu imaginar isso? É muito forte, cara. Isso é muito poderoso. Aí ele diz assim, e ele tremendo, Paulo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Essa é uma pessoa convencida pelo Espírito Santo. Que queres que eu faça? Olha só a resposta de Paulo para Deus. Que queres que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Diga para mim o que o Senhor quer que eu faça. Imagina, Deus convence seu marido e ele fala assim: Senhor,
eu entendi que eu sou um péssimo marido. Deus convence seu filho. Eu entendi que eu sou um filho ruim. Deus convence sua filha. Eu entendi que eu faço tudo errado. Imagina sua filha hoje. Imagina sua filha hoje na balada. Aí Deus encontra com ela assim. E ela fala assim: vou abandonar essa vida. Vou entregar minha vida para Deus. Imagina seu marido lá, chapando coco, aí ele volta para casa. Aí vem repentinamente Deus sobre ele, convence ele aqui. E ele chega em casa, passa pela porta. Ô, esposa, queria te pedir perdão. Queria te pedir perdão por todo o mal que eu te fiz. Eu errei, eu falhei, eu pequei. E a partir de hoje eu quero ser um outro homem. Já pensou numa coisa dessa? É isso que é crer no milagre. É isso que é crer no milagre. É isso. Conseguiu entender? E aí, nesse caso de Paulo, ele ficou 3 dias sem comer e sem beber em jejum. E eu creio que a consciência dele, o entendimento dele, foi convencido dos erros que ele cometeu e se arrependeu. Vem Ananias, faz Paulo recobrar a visão. Paulo começa a enxergar, coloca a mão sobre ele, ele recebe o Espírito Santo e se torna o maior apóstolo de todos os tempos. Só o maior apóstolo de todos os tempos. E eu admiro Paulo, cara. Para mim, Paulo, ele é... De todos os personagens bíblicos, o que eu mais gosto é Paulo. Entendeu? Pedro não mexe comigo, João não mexe comigo, Tiago não mexe comigo, nenhum discípulo de Jesus mexe comigo. Mas Paulo fora da curva, fora. Visionário. Visão. Quando eu penso em Paulo, eu penso em visão. E quando fala de visão, dá até um negócio dentro de mim. Porque lá em Joel diz que o Espírito, nos últimos dias, o Espírito do Senhor viria sobre toda a carne. E os jovens teriam visões. Mas nem essa visão, né? Não é visão de ter um emprego, não. Não é visão de ver o marido sair do vício, não. Não é visão de acabar com a droga, não. Visão de coisa grande, coisa grande, monumental. Visão tipo de Noé. Sabe Noé? Teve uma visão. Construiu um barco que coube todos os bichos lá dentro do barco, uma visão. A visão que Moisés teve. Vou libertar 1 milhão de pessoas. 1 milhão. Vou libertar 1 milhão de pessoas. Visão de Elias. Eu vou morar. O Deus que descer fogo é o Deus de verdade. É o Deus de verdade. É o Deus de verdade, é o Deus que descer fogo do céu. Visão. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não me dobro diante dessa imagem de Nabucodonosor. Eu morro queimado, mas eu não me dobro para ser infeliz desse rei. Faz o que você quiser comigo, mas eu não me dobro. Visão, que aquela vida que eles tinham não valia nada, que existia uma vida superior no céu. A visão de Daniel. Eu vou continuar orando 3 vezes ao dia diante dessa janela aqui e faça o que quiser fazer comigo. Pode fazer o que quiser. Se quiser me jogar na cova com um monte de leão com fome, pode me jogar. Visão. Por que eu amo a Igreja Universal? Porque o meu líder tem visão. Meu líder é visionário. Podem odiar o Bispo Macedo, mas ninguém pode dizer que ele não tem visão. E foi uma reunião que eu assisti do Bispo Macedo que me trouxe para esse conteúdo aqui. O dia que ele falou assim, ó, vocês têm uma ferramenta na mão gratuita, não paga nada a rede social para vocês espalharem o evangelho. Ai, meu Deus do céu. O dia que ele falou isso, imagina eu, um balde de gasolina, e ele pegou um fósforo e jogou assim nesse balde, ó. Foi isso que ele fez comigo. Pegou um fósforo e jogou dentro do balde, assim, ó. Dentro de mim, eu pá! Falei, agora. Vou na máxima. Pronto, é isso. Visão. Mas eu não queria falar de visão. O que eu queria falar é do convencimento do Espírito Santo.
O convencimento do Espírito Santo. Então, fica a dica aí. Para de tentar convencer os outros. Quem convence é Deus. Ora, ora. Usa as armas da fé, que é o uso da fé e a oração. Eu gravei um videozinho de uma pessoa que me questionou o seguinte: ah, é só na Igreja Universal que ajuda? Não, todas as igrejas ajudam. Se você for na Assembleia, você vai ser ajudado. Se você for na Batista, você vai ser ajudado. Se você for na congregação, você vai ser ajudado. Se você for na Adventista, você vai ser ajudado. Aonde tiver um homem pregando evangelho, você vai ser ajudado. Você vai ser. Em todos os lugares onde se prega a palavra, você vai ser ajudado. Se tem um homem de fé de Deus lá, ele vai te ajudar, independente da placa. Mas situações específicas exigem tratamentos específicos. Então, falando do tratamento para a cura dos vícios, a Igreja Universal é a única que propaga um trabalho desse no mundo. As outras igrejas ajudam viciado? Sim. Sim. Só que eu não conheço o trabalho das outras igrejas. Eu não conheço. Então, como que eu vou falar para você assim? Você tem um problema com vício? Vai lá na Assembleia. Eu não sei o que eles fazem lá. Eu sei o que a gente faz aqui. Então, só para esclarecer, para abrir um parênteses aqui, todas as igrejas ajudam, todas as igrejas promovem a cura, todas as igrejas promovem o milagre, todas as igrejas vai ter um homem de Deus que vai salvar alguém lá. Só que eu não conheço o trabalho de outras igrejas e nunca vou conhecer. Eu costumo dizer que Deus é o meu pai e a Igreja Universal aqui na Terra é a minha mãe e eu vou morrer lá dentro. Eu vou morrer lá dentro. Eu amo essa igreja. Eu amo a minha igreja. Eu amo o meu líder. Eu amo, respeito, considero, oro por ele. Vejo live dele todos os dias, todo santo dia. E ele é um exemplo para mim. Ele é um exemplo para mim. Exemplo. Entendeu? Se você quiser me ofender, é só falar mal dele. Porque Deus usou a vida dele para me alcançar. Deus poderia ter feito de várias formas, mas ele me alcançou através da Igreja Universal. E eu sou extremamente grato a essa igreja. Tá entendendo? Eu nem gosto daquele ditado cuspiu no prato que comeu, porque eu nunca vivi essa experiência ruim na minha vida de ser ingrato com quem me estendeu a mão. Tá entendendo? Então, morrerei dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Morrerei lá dentro. Todos os dias da minha vida estarão ali. Inclusive, hoje de manhã eu estava na Santa Ceia e disse para Deus ali no altar, né? Eu falei, Senhor, minha vida está aqui. Ela é toda tua. Eu tô como aquela árvore. Eu tô como aquela árvore, sabe a árvore do Salmo 1? Plantada junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e as suas folhas elas não murcham, não caem. Eu tô assim, tô igual aquela árvore. Diga! Eu tô com dor de cabeça e gastura. Ai, meu Deus do céu. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Você vai... Amém. Você é da onde? Da Universal de Marcelino Vieira, do Rio Grande do Norte. Ah, então você está indo na igreja aí? Eu tô. Você foi hoje? Fui. Foi? Participou Aham. da ceia? Participou? Não, eu entendi. Você está no processo. Você está começando agora. Tô certo ou tô errado? Não. Já está um tempo já? Eu tenho um sonho de igreja universal. Oi? Eu tenho muito de ano de igreja universal. Entendi. Mas você Desde tá... pequena, desde pequena eu fui de lá. Tá. E por que que você pediu para entrar na câmera aqui? Para mim, uma oração que eu quero. Tá bom. Eu posso fazer diferente? Você pode fechar o vídeo e eu faço uma oração por todo mundo? Além de você participa e outras pessoas também, pode ser? Pode ser, eu não sei não. Eu vou orar, mas só fecha o vídeo aqui. Eu vou orar. Como é que é? Toca na câmera do seu celular, vai ter um xizinho aqui no cantinho da tela. Aí você clica no xizinho. Sim, aí eu quero uma oração, né? Tá, mas toca aí na câmera e clica no xizinho. Isso, eu vou orar. Vou orar por ela e vou orar por você também, tá? E se você puder, faz esse favorzinho para mim. Depois dá uma lida lá em João 15, João 16, João 17. Ali fala muito sobre o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, é impossível você sobreviver. Tá bom? Eu só abri a câmera para ela ali, para a Vânia, porque ela ficou insistindo. Eu abri
Mas eu entendi que a oração que eu posso fazer por ela, eu também posso fazer por todo mundo. E como ela está num momento emocional dela ali, está com um som alto de fundo, fica difícil de ouvir, ela está no fone de ouvido, e acabar atrapalhando. Por isso que eu vou orar por ela e vou orar por todos que estão aqui, para que ela não seja a única a receber uma oração, tá bom? E qual que é a sua oração, Daniel? Entenda, a minha oração não é milagrosa, não. Eu não sou milagreiro, não. Eu vou orar por você para que Deus visite você. Eu espero nessa oração que eu vou te falar o que eu vou fazer na oração. Quando eu fechar os olhos para orar, eu vou imaginar falando com Deus. E eu sei que Ele vai me ouvir. E quando Ele me ouvir, eu vou expor isso que está acontecendo aqui. Eu vou expor pedindo uma resposta. E eu creio que Ele vai responder. Eu creio que Ele vai responder após a live. Eu creio que Ele vai responder essa noite ainda. Eu creio que Ele vai responder na madrugada. Eu creio que Ele vai te responder de manhã. Eu creio que Ele vai te responder amanhã. E eu creio que Ele vai responder. Eu não tenho dúvida que Ele vai responder. Eu não tenho. Para você que crê, você pode ter certeza, Ele vai responder. Mas não é porque é a minha oração. É porque eu creio nisso. Eu creio, não é a minha oração. A melhor oração que existe é a sua, não é a minha. Porque só você sabe o que se passa dentro de você. Mas, para te ajudar, se você quiser, a gente vai concluir aqui. E eu vou fazer essa oração da fé. Já falei demais. Se você quiser, aí onde você está, feche os seus olhos aí onde você está. Feche os seus olhos aí onde você está. Se você estiver de pé, senta. Se você estiver de pé, senta. Se você puder, aumenta um pouquinho o volume do celular e eu vou orar por você. Tá bom? Feche os seus olhos aí. Meu Pai, que prazer é saber que o Senhor nos ouve. Mas alegria maior eu vou ter quando o Senhor responder. Eu nem sei, Senhor, quem está lá do outro lado ouvindo. Eu não faço nem ideia que tipo de problema essa pessoa está passando. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença? Para quem tem todo o poder, para quem tem todo o domínio, para quem tem toda a força, para quem toma os oceanos com a concha das mãos, para quem abriu o coração do mar no resfogar das narinas, para quem mede os céus a palmos, para quem trouxe à existência coisas que não existem, qual é o problema que o Senhor não possa resolver? O que o Senhor não pode fazer? O Senhor pode tudo, tudo. E eu me lembro de Jó, quando ele disse: bem sei que tudo podes, o Senhor pode tudo, 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 tudo. E o Senhor confirmou isso na tua palavra, que os impossíveis para os homens são possíveis com Deus. Seja lá qual for o raio de problema que essa pessoa está passando. Se esse problema é pessoal, que o Senhor envie livramento. Como o Senhor prometeu, de Sião virá um grande livramento. Que o Senhor conceda esse grande livramento para essa criatura. Se o problema é com um parente, faz esse parente recobrar a consciência, como foi na época de Nabucodonosor. Se o problema é com o filho ou com a filha, que está montada em cima de um cavalo agora, venha com a tua luz, meu Senhor, como o Senhor veio na época de Paulo. Ele caiu do cavalo, ele te ouviu, ele mudou. Vem com a tua luz sobre esse filho, sobre essa filha. Venha recobrar o entendimento desse marido. Venha, meu Senhor, sobre todos esses que creem, que estão entregues, estão com os olhos fechados agora, desejando que tudo isso aconteça. Então, em nome de Jesus, ouve. Em nome de Jesus, atende. Em nome de Jesus, responda. E não demore, meu Pai. Porque o próprio Davi disse isso. A esperança tardia faz adoecer o coração.
Tem mulher que perdeu a esperança, tá com o coração doente. Tem mãe que já nem acredita mais na cura do filho, da filha, que tá tanto tempo usando. Tem gente que perdeu a esperança, tá doente na alma. Responde, Senhor. Responde. Na época de Moisés, o teu servo, o Senhor fez sinais, prodígios e maravilhas. Manda um sinal, manda uma resposta. Faz alguma coisa, meu Senhor. E faz hoje, faz já. Faz nessa noite, faz nessa madrugada, faz amanhã de manhã cedinho, faz antes do almoço amanhã. Eu sei que no teu reino tudo é uma eternidade, mas aqui na terra pra gente tem dia, tem tarde, tem noite, tem semanas, tem meses, tem anos, e tem coisa que essa pessoa tá esperando já há tanto tempo, Senhor. Manda uma resposta, manda um sinal, vem com a tua luz, recobre o entendimento, mas não nos deixe desamparados nessa oração, por amor do teu nome. Como teu servo Daniel no passado disse, nós não te invocamos fiados na nossa justiça, porque a nossa justiça é trapo de imundícia, mas nós apelamos para as tuas muitas misericórdias e ao nome do teu Filho Jesus, para que o Senhor responda a todos esses que estão aqui em crer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o que eu te peço nessa noite. E que o Senhor me conceda o privilégio de ter a resposta por parte desses que estão aqui agora, junto comigo, invocando o teu nome. Em nome de Jesus eu te peço isso. E quem crê, diga amém. Amém? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus ouviu. Deus ouviu. Deus atendeu. E Deus vai responder. E eu ainda vou ver o seu testemunho aqui. Eu vou ver o seu testemunho aqui. Escreve o que eu tô te falando. Eu vou ver o seu testemunho aqui. Por que você fez essa live aqui, Daniel? Hoje, essa hora da noite, domingo. Eu vou te falar por que eu fiz. Eu estava na Santa Ceia hoje e o Espírito Santo me convenceu, dizendo o seguinte: Daniel, as pessoas precisam receber o Espírito Santo. Foca no Espírito Santo. Como o Espírito Santo nos deu muita fé, então eu tenho fé para fazer tudo. Mas, em caráter especial, ele falou comigo hoje de manhã. Foca no Espírito Santo, Daniel. Bate no Espírito, foca, coloca foco no Espírito Santo nas pessoas que você está ajudando. Ensina, orienta. Seja incisivo nisso. A palavra Espírito Santo, na Santa Ceia hoje de manhã, ela ficou em evidência na minha memória. Para ajudar as pessoas que eu ajudo. Na minha vida, ele já é tudo. Na minha vida, ele já é o meu amor, ele já é o primeiro. Mas para as pessoas que eu estou ajudando, ele falou, foca no Espírito Santo. Bate nessa tecla. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Então eu vou fazer isso. Eu não tenho problema em obedecer a Deus, não. Eu vou fazer isso. É claro que nós vamos ajudar pessoas que sofrem com vício. É claro que nós não vamos deixar de fazer uma oração de libertação. É claro que a fé que Deus nos der para a cura, nós vamos usar essa fé. Mas o foco, a partir de hoje, vindo do alto, é o Espírito Santo. Você pode ter certeza disso. O Espírito Santo é o foco principal. Foi a revelação que eu tive hoje na reunião das 9h30 da manhã e é o que a gente vai passar para frente. Como disse o apóstolo Paulo na Santa Ceia, que eu recebi do meu Senhor também te entreguei. Que eu recebi do meu Senhor, eu também te entreguei. Tá bom? Que nesse domingo agora, o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz nessa noite de domingo. Hoje, amanhã e para sempre.